Boa noite, presidente Sauer, demais vereadores, servidores dessa Casa de Leis, a população que se faz aqui presente e aquela que nos acompanha pelas redes sociais. Em especial, os professores da Unioeste que se fazem aqui presente, que fizeram a explanação, o diretor Emerson Fei, em seu nome, cumprimentar todos os diretores, né, e demais membros da Unioeste. Em especial também os professores que estão aqui manifestando o seu direito, né, a sua luta pela escola pública. Sem dúvida nenhuma, vocês estão representando toda a categoria de vocês e o entendimento dessa categoria, né? E é por isso que nós apresentamos, então, para a sessão de hoje, um requerimento endereçado ao governador. No entanto, a gente observa que o regime de urgência foi mais urgente do que o regime de urgência, digamos assim. Então, nós apresentamos o requerimento solicitando essa uma semana que teve de discussão, limitou bastante a nossa atuação, porque nós tivemos a sessão semana passada e tivemos a sessão hoje para formalizar um documento e sair um requerimento daqui da Câmara de Vereadores de Marechal. Mas, neste documento, a gente solicita exatamente que se retirasse o regime de urgência da ideia. Não tem problema da gente apresentar ideias, desde que a gente debata, a gente participe, né, em especial amplie para que chegue para toda a comunidade escolar, ou seja, professores, alunos, pais de alunos. E quando eu digo professores, todos os trabalhadores da educação, né, que vão além dos professores. E aí, nesse requerimento, a gente coloca, né, que nós não entendemos o porquê do regime de urgência, porque a gente entende que uma calamidade pública ou alguma outra situação de privação de liberdade, alguma situação nesse sentido, se justifica um regime de urgência, né? Mas para se discutir a respeito da mudança da metodologia administrativa das escolas, não vejo necessidade de ser um regime de urgência, né? Então, isso faz com que a gente... Muitas dúvidas ficam no ar, e algumas delas eu fiz questão de colocar no requerimento e quero fazer a leitura para vocês. Do tipo, quais os critérios da escola, das 200 escolas elegíveis que estão na lista? Quando a gente pega a lista, a gente observa, aqui na nossa região, por exemplo, no Núcleo Regional de Educação de Toledo, que nós temos 10 escolas e 8 são em municípios com menos de 50 mil habitantes. Vamos lá: Diamante do Oeste, Guaíra, Mercedes, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, São Pedro do Iguaçu, Santa Helena e apenas 2 em Toledo. Gente, município pequeno, você pega a escola e você carrega no colo. Nova Santa Rosa só tem um colégio estadual, Gaspar Dutra. Então, eu tenho dificuldade de entender isso, porque acho que é interessante toda a ideia, toda a propositura. Nós aqui, vereadores, nós fizemos proposições semanalmente. Isso não quer dizer que vai se tornar uma realidade, mas é interessante nós pensarmos, nós sermos criativos, nós discutirmos, e está sempre em melhoria contínua, busca da melhoria contínua. Mas aí se justificaria, no meu entendimento, uma escola com menor IDEB. As escolas aqui da região, essas aqui, muitas delas têm excelente IDEB. E por que se justifica isso? No meu entender, se justificaria 2 dos municípios menores e 8 de municípios maiores. No caso do Núcleo Regional de Toledo, 8 em Toledo. Se houver 8 escolas, colégios estaduais lá, né? Eu não conheço toda a realidade, conheço alguns colégios lá, mas não conheço o todo dos colégios estaduais de Toledo. Mas é uma dúvida que fica no ar. Haverá novos concursos para preenchimento de futuras vagas de professores? Sim, a gente já entendeu que quem está concursado tem um regime jurídico que os protege e que não será tocado. Mas e daqui para frente? Será apenas contratos de CLT? Profissionais sem experiência? Que a hora que começa a aprender, ele tem uma oferta de outra vaga, talvez na iniciativa privada, vai embora e tem uma alta rotatividade, como acontece nos contratos de cozinheiras, alguns chamam de merendeiras, né? Merendeiras, cozinheiras, zeladoras, tem alta rotatividade. E se nós colocarmos alta rotatividade na educação, nós teremos fragilizado o vínculo com os alunos.
Primeiro, a questão de vínculo. Segundo, a capacidade que é desenvolvida a cada ano. Eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Estadual Ayrton Domingues e muito feliz de ter professores com 10, 15, 20 anos. Outro dia nós tivemos a oportunidade aqui de dar um título de cidadão honorário para o professor Araldo, que foi diretor à época, que inclusive participou da fundação do curso de Educação Física na Facimar, na época, antes da Unioeste, e que teve uma trajetória fantástica. Ele é um deles, e assim como tantos outros professores que eu posso citar aqui, mas poderia esquecer de citar todos, né? Mas tenho vivo na memória inúmeros professores, seja do Colégio Estadual Ayrton Domingues, seja do Colégio Sereta, seja do Colégio Frentino, do Colégio Marechal, enfim, dos colégios do interior, que eu tive a oportunidade, enquanto nutricionista, de trabalhar na dualidade, visitando escolas municipais através da alimentação escolar e conhecendo a realidade das escolas de Margarida, de Porto Mendes, de Novo Três Passos, né? Então, isso nos preocupa, se daqui para frente será só contratos via CLT. Outra pergunta: como será o atendimento dos alunos com necessidades especiais? Então, esse aluno em especial que precisa ter um profissional maduro, um profissional com experiência, um profissional que construa vínculo para o atendimento. Outra pergunta: os monitores que se falam, né, que não terão aulas vagas, os monitores são professores, são formados em licenciatura? Porque não vai ter aula vaga, mas vai colocar alguém para guardar, para cuidar, para cercar as crianças ou para continuar o processo de ensino? Se não vir o professor de matemática, vai continuar ensinando matemática. Se não vir o professor de inglês, vai continuar ensinando. Então, é um tanto quanto complexa essas situações, né? Com relação à compra da agricultura familiar, como ficará? Porque se fala nesse parceiro da escola que essa empresa vai administrar a alimentação escolar. Hoje se tem cozinheiras terceirizadas, mas elas cozinham os gêneros que o Estado encaminha para as escolas. Então o Estado ainda gerencia, ele ainda compra 30% do seu recurso de agricultores familiares de cada região, independente de qual região do Estado que está se tratando da alimentação. Então, como que vai ficar essa situação? Inúmeros agricultores familiares, pequenas propriedades, que têm sua renda, uma boa fatia da sua renda advinda da comercialização de gêneros alimentícios com a agricultura familiar, com a alimentação escolar, e que talvez se perca, porque a legislação não deixa claro. Por isso que eu digo que tem que ampliar o debate, tem que entender isso aqui. Talvez vai ser, mas nesse momento a gente está em dúvida. Talvez não serão todos via CLT, vai ter uma cota. Então, não estou fazendo aqui acusações, eu estou só verbalizando a falta de clareza da discussão. Imagina a preocupação dos professores, porque se fosse comigo, também estaria preocupado. E eu me coloco na condição, enquanto ator político, e nós precisamos defender a educação. E sempre ouvir os atores envolvidos. Você já imaginou falar de segurança pública e não ouvir os policiais? Porque eu decidi que agora vai. Então, a gente precisa ampliar o debate. Uma sociedade democrática, moderna, produtiva, precisa ampliar o debate, seja através de audiência pública, seja através de consulta pública. Se tem dificuldade de deslocamento, considerando os 399 municípios do estado do Paraná, minimamente que se faça de modo virtual, como a gente fez inúmeras discussões a respeito do pedágio. Assim precisa ser tratada a educação, assim precisa serem respeitados. Dessa forma, eu acredito que se respeita o professor e os demais profissionais da área da educação. E assim, entre outras dúvidas que estão no ar, né? Que inclusive eu tive atenção ao material que os professores distribuíram hoje, né? Que eles deixam isso claro, essa preocupação com relação aos contratos de professores sem experiência, com relação aos monitores escolares para substituir professores afastados, com relação às decisões sem considerar as instâncias colegiadas, seja a PMF, o Conselho Escolar, o Grêmio Estudantil, enfim, são
preocupações legítimas. E eu me solidarizo aqui e faço esse requerimento, mas, infelizmente, a votação é tão acelerada que não vai chegar em tempo para o governador. Aproveito a oportunidade também para contextualizar algumas informações aqui com relação à UniOeste e agradecer de duas formas. Primeiro, como cidadão, tive a oportunidade de fazer o mestrado na UniOeste, Desenvolvimento Rural Sustentável, então sou muito grato por isso. Sou grato pelos projetos de extensão, que inclusive meus filhos participam do atletismo, da natação, então isso chega à comunidade rondonense, né? Assim como também outros tantos projetos, como através do NAP, lá o curso do professor Douglas Borella, né, com relação ao grupo de pais de autistas, o NEDIGE, inúmeras ações, no MAP, com a questão da prevenção e conscientização e prevenção da violência contra as mulheres, né? Então, tantos outros projetos, como eu tive a oportunidade de escrever, inclusive, um artigo no livro do Sul Leite, 2018, se eu não me engano. Participamos através de uma conferência, realizamos uma conferência municipal de segurança alimentar e nutricional, junto com o CECIAGRA, né? Então, a UniOeste está bastante ativa, bastante presente na comunidade, né? O processo de compra da agricultura familiar, lá desde 2009, quando se iniciou a compra da agricultura familiar na alimentação escolar, a UniOeste foi protagonista, não só de Marechal Cândido Rondon, mas de toda a região, realizou diversas oficinas de instrução para os municípios, para que eles pudessem passar a adquirir, então, gêneros alimentícios desta forma. Então, são muitos o retorno, o benefício que a UniOeste tem aqui na nossa comunidade, né? Eu lembro que, alguns anos atrás, se distribuiu um material, e eu acho que também fica de sugestão aqui, diretor Emerson, com relação ao impacto econômico. Algumas pessoas precisam visualizar, né, materializar mais a importância da UniOeste para Marechal Cândido Rondon. E eu lembro de um material que circulou alguns anos atrás que falava, à época, que o impacto da UniOeste na economia de Marechal Cândido Rondon era de aproximadamente 90 milhões ano. Então, é extremamente significativo, isso é aproximadamente 1/3 do orçamento do município, né? Então, a UniOeste está de parabéns e nós estamos aqui também à disposição, enquanto ator político, para o que for preciso para essa instituição. E ainda quero destacar algumas proposições que eu apresentei na noite de hoje, contextualizando, que é um pedido da comunidade. A gente sempre escuta a comunidade, acho que o legislador ele tem que ter esse olhar atento. A necessidade de roçada na rotatória do viaduto da ACC, o mato está alto, é uma coisa simples, eu sei, mas a gente encaminha o DENIT aqui para que é uma coisa simples, mas importante, que pode salvar vidas, né? E também, a pedido da comunidade, a gente esteve visitando também a escola 25 de julho, no Primavera, no qual nós encaminhamos uma indicação com relação a melhorias, tanto para a parte pedagógica, quanto para a segurança daquele educandário. Eram esses os conteúdos que eu tinha para a noite de hoje, e desejo a todos uma semana abençoada por Deus.